Fala turma, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Pessoal, recentemente no meu Instagram, @marraik, tá? @marraik é para todas as redes sociais. Fora disso, não sou eu, é fake, tá? Então cuidado com os golpes. E aí eu solicitei que as pessoas me enviassem temas de vídeo, né? Foram mais de 400 sugestões. Eu agradeço as pessoas ativas no meu Instagram. E dentro dessas 400 e poucas sugestões, eu vi que praticamente 100% dessas ideias já tem no meu canal no YouTube e já tem no meu material avançado. Então, se você não tem o meu material avançado, o meu e-book avançado mais completo do Brasil sobre Smart Money, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você adquirir, tá bom? E aí eu fiz um resumo do resumo, na verdade. Então eu tô com essas 4 ideias aqui e dentro dessas 4 ideias as pessoas escolheram confirmações e gatilhos para a entrada. Então, se você se interessa em algum desses 3 que sobraram, comenta aqui, faz um comentário aqui abaixo do vídeo para eu fazer um vídeo novamente depois para vocês com o que sobrou. Você escolhe um desses 3 e os que tiverem mais comentários sobre esses vídeos que sobraram, eu faço um vídeo bem bacana para vocês, tranquilo? Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo que você não encontra em qualquer canal no YouTube não, tá? Confirmações de entradas, gatilhos para a entrada, isso aqui é vídeo para mentoria. As pessoas cobram caro para um tipo de vídeo como esse. Então, deixa o like, comenta algo, compartilha com um amigo para fazer o canal crescer. Consequentemente, o canal ser visto no Brasil e no mundo todo aí. E aí eu trazer mais vídeo de qualidade para vocês, tranquilo? Então, vamos pro vídeo. Confirmações e gatilhos para você fazer uma entrada usando os conceitos do Smart Money. Bom, o que a gente tem que entender é que existem 2 tipos de entradas, né? A entrada de risco, Risk Entry, e Confirmation Entry, entrada de confirmação, tá? No meu e-book e no meu canal no YouTube também eu ensino um pouco sobre isso aqui. No meu e-book, principalmente, eu ensino sobre esses 2 tipos de entradas. E dentro dessa gama existem vários tipos também de entradas, que eu vou mostrar logo a seguida. Aqui também, aqui é só como que fosse um bloco maior e dentro desse bloco vai destrinchando outros tipos de confirmações e de entradas de risco também. Então envolve bem mais coisas, tá? Eu vou fazer só um resumo aqui para vocês terem noção esses 2 tipos de entradas que a gente usa no mercado, tá bom? Então aqui é uma entrada de risco, como o próprio nome já diz, é uma entrada de risco, não precisa de confirmação, é o preço tocando em uma região e você já mete bala, você já coloca a sua ordem, você já posiciona o seu stop loss com alvos em quê? Alvos em swing highs à esquerda do gráfico, se o mercado tiver de alto, como esse exemplo aqui. Então o que acontece aqui? O preço ele vem em um tempo gráfico maior, ele vem de uma retração e ele toca em um POI do impulso, ou seja, esse impulso aqui, esta pernada aqui, que já quebrou outra estrutura que fez o nosso boss, que a gente já conhece, a quebra de estrutura. Então, esse impulso aqui, quando ele toca em um alvo maior, ele já fica, faz um topo mais alto aqui, nesse cara aqui, e aí ele começa o seu impulso fazendo topos e fundos descendentes. Isso daqui é uma retração desta pernada maior. Então, quando ele toca em alguma região, de interesse, que se você colocar a sua ferramenta de Premium Discount, eu tenho um vídeo sobre isso no meu e-book, também explico sobre Premium Discount. Abaixo de 50%, eu vou procurar por compras. O preço já está fadigado, já está barato conforme essa estrutura aqui. A gente tem que se basear, quando o preço vai fazer um Premium Discount, conforme a estrutura do impulso. O impulso foi esse. Foram esses 2 pontos. Então, aqui é o meu impulso e aqui é a minha retração deste impulso. Então, quando o preço ele toca em um ponto de interesse deste impulso, a gente já mete bala. Aqui é a entrada de risco. Tá? E aí você pode colocar seus alvos à esquerda do gráfico e também na liquidez externa, que é quando ocorre o nosso boss, tá bom? Entrada de confirmação, como o próprio nome já diz, nós precisamos de uma confirmação extra, ou seja, uma quebra de estrutura, captura de liquidez, captura de máximas e mínimas do dia anterior, máximas e mínimas da semana passada e principalmente máximas e mínimas da sessão anterior. Por exemplo, se você estiver em Nova York, você verifica se Londres já capturou a Asian Range. Se você está em Londres, você verifica se a Asian Range já está sendo preenchida, mitigada, captura de liquidez acima ou abaixo para você fazer uma entrada. Então, a confirmação, entrada de confirmação,
é uma entrada que você espera o preço tocar a mesma história que a entrada de risco. Você espera o preço tocar nessa região e você só vai armar a sua armadilha, você vai só armar o seu modelo de entrada, né, quando ele em um tempo gráfico menor do que você está analisando, aqui é o tempo gráfico menor, e quando você está analisando aqui o tempo gráfico menor, tá? Dentro dessa gama aqui, deixa eu puxar aqui, dentro dessa estrutura aqui, quando a gente vai fazer o zoom, é essa daqui. Então ele tocou no tempo gráfico, em um ponto de interesse do tempo gráfico maior que você está analisando, 4 horas, 15 minutos, enfim. Tocou em uma região de break, FVG, order block, está abaixo dos 50%, para compras, né? No mercado de alta, claro. No mercado de baixa é só você fazer o contrário. Então, quando ele toca nessa região, né, de um break, um fair value gap, um order block, o que é que seja, algum tipo de ponto de interesse que existe com esse impulso que quebrou a estrutura anterior, e aí você refina o seu tempo gráfico e você espera um choke, você espera um toque, um FVG criado com essa estrutura. Então, quando ele toca, que ele quebra essa estrutura anterior, aqui em tempo gráfico menor, você já verifica a possibilidade de você colocar algum tipo de compra no mercado bullish, tá, pessoal? No mercado bullish, no mercado de alta, quando ele faz essa quebra de estrutura. Seus alvos são o quê? Pontos de interesse aqui, ó, swing highs à esquerda do gráfico. Por quê? Porque é a estrutura do mercado. Quando ele toca nessa região de ponto de interesse no tempo gráfico maior, você refina seu tempo gráfico, verifica quebras de estrutura em um tempo gráfico menor, e aí você começa a verificar suas possíveis entradas, colocando seus takes em pontos de interesse à esquerda do gráfico. Se você for uma pessoa que esteja com seu capital protegido, com seu gerenciamento de risco, e você está muito... como que eu posso falar? Você está muito de bem com a sua análise, você, não, mas essa minha análise aqui eu acho que está correta, vai dar certo. Você pode até colocar também no tempo gráfico, no swing point à esquerda do gráfico, que seria a estrutura da liquidez externa, tá? É mais arriscado, porém, se o mercado estiver a seu favor, pode ser que chegue lá. Pode ser que ainda demore um pouco, faz um pouco de liquidez para captar mais e ir. Tá bom? Então, confirmações, entrada de confirmações, recapitulando, entrada de confirmações, você espera uma confirmação extra dentro dessa estrutura, um tempo gráfico menor. Confirmações, entrada de risco, tocou, você já coloca a sua ordem. É uma entrada de risco. Tocou, já coloca uma ordem. Agora, se você estiver correto, se a sua análise estiver correta, você vai pagar bem aqui. O mercado vai lhe pagar bem aqui, porque ele vai em busca da liquidez externa, porque é assim que as estruturas são formadas, topos e fundos ascendentes. Chega um momento que ele cansa, digamos assim, e aí começa o seu movimento de baixa, topos e fundos descendentes, tá? Então, entrada de risco, tocou num ponto de interesse, já coloca sua ordem. Entrada de confirmação, você precisa de confirmações extras. E que confirmações extras são essas quando a gente faz uma entrada de confirmação? Vou mostrar agora. Bom, então chegamos aqui ao pulo do gato, né? Então são esses tipos de estruturas que eu procuro identificar no gráfico para fazer a minha entrada. São os nossos gatilhos de entrada, são as nossas confirmações de entradas, tá? É claro que existem bem mais ideias, dicas, insights que eu não tenho como trazer aqui num vídeo de 20, 25 minutos para vocês. Tá? Existem bem mais coisas, mas essas aqui são as principais que vocês têm que ter em mente. Se vocês pegarem isso daqui, jogarem no gráfico, vocês já vão ter uma bela noção de uma confirmação e de um gatilho para fazer a entrada. Isso aí eu tenho certeza absoluta, tá bom? Então o que acontece? Primeiro, vocês têm que entender a narrativa. Galera, se vocês entenderem a narrativa, já era. Eu digo isso sério, já era. Vocês vão começar a dominar o mercado. Então eu separei isso aqui porque é de extrema importância. Anota isso daí. É de extrema importância. Então o que é uma narrativa? Uma narrativa nada mais é do que uma sequência de acontecimentos e eventos. É uma sequência de eventos ou acontecimentos que acontece, tá? Então coloquem isso na cabeça. O preço tocou em alguma região. O preço está fazendo alguma quebra de estrutura. O preço ele está em algum horário específico, algum dia específico. Vocês têm que ter uma narrativa, vocês têm que ter um contexto por trás da sua entrada. Não é simplesmente ele tocar numa região, vocês já vão colocar uma ordem. Tem que ver o que está acontecendo na floresta, no tempo macro. Vocês têm que olhar a floresta com um drone lá de cima.
Vocês botam um drone lá em cima e vocês veem a floresta. E depois vocês vão abaixando o drone, ou seja, vocês vão abaixando o tempo gráfico e vocês vão vendo o que existe naquela floresta. Os galhos, as frutas, os animais. Isso é o tempo gráfico menor. O tempo gráfico maior é a floresta só de cima. Para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Tá? Então vocês têm que ter uma narrativa. Construa essa narrativa na cabeça quando vocês forem fazer algum tipo de análise de entrada. Narrativa e o contexto é muito importante. Tá? Quais são as narrativas? O preço tocou em alguma região, de interesse, de um ponto gráfico maior. Houve essa quebra de estrutura um tempo gráfico menor. Seus alvos então são Relative Echo High, Low, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, ou seja, pontos de interesse à esquerda do gráfico. Tá? Então, também tem que ter horários específicos. Eu particularmente gosto de operar terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Segunda e sexta eu opero raramente. Quando o preço está me dizendo algo que, pô, acho que ali cabe uma entrada, ali cabe uma venda, cabe uma compra. Mas eu particularmente, eu opero, não estou imitando o Michael do ICT, mas eu opero conforme ele. Ele diz que terça, quarta e quinta são os melhores dias para operar. Não quer dizer que na sexta ou na segunda você não possa operar. Pode, já fiz até algumas entradas aí na sexta, na segunda. Só que terça, quarta e quinta são os melhores horários da semana, os melhores dias da semana. Tá? Segundo, o preço já está fadigado do fim de semana, busca só liquidez. Sexta-feira já está cansado da semana toda, busca um ponto de interesse alto ou mínimo da semana e pronto. Mas terça, quarta e quinta são os pontos, são os dias importantes para a gente operar. Beleza? Dito isso, o que acontece? Esses caras aqui, tá? Essas estruturas é que eu procuro. Uma das estruturas, né? Que existem bem mais estruturas, bem mais dicas, como eu falei. Mas essas aqui são as principais para vocês terem uma noção. Vocês que são iniciantes e tal, é essencial vocês saberem disso. Breaker Block. O que é isso? Nada mais é do que um candle, um bloco de ordens, um breaker block. É um order block mesmo, que foi quebrado e a volta é nessa linha, nessa faixa, nessa região. Tá? Então o mercado ele vem no movimento de baixa, por exemplo, nesse exemplo aqui. O mercado ele vem fazendo seus topos e fundos descendentes, tá? E aqui ele deixa um candle, um order block por enquanto, até então. E quando começa o movimento de impulso que vai quebrar esse cara que vai fazer o boss, de cara ele toca em um ponto de interesse, um POI, que pode ser isso daqui, em um tempo gráfico maior, entende? Então quando ele toca aqui, que ele faz esse movimento, que ele quebra essa estrutura, veja, esse ponto aqui, esse movimento aqui, ele quebra uma estrutura que, de cara, essa estrutura quebrou outra e tocou num ponto de interesse. Então, quando ele quebra essa estrutura com esse movimento aqui, tá me dando um indício que possivelmente o mercado vai fazer o que, galera? Shift Order Flow, mudança de fluxo de ordens. Então, a volta nele, muitas vezes, ocorre nesse Breaker Block, nessa região. Tocou, reagiu e vai embora buscando alvos maiores. Como você pode identificar um breaker block? Eu tenho um vídeo sobre isso, no meu e-book também tenho explicando sobre isso, mas brevemente aqui é quando um candle, um order block, um candle aqui, ele quebra uma estrutura, toca no POI, deixa uma liquidez, quebra a estrutura, volta, quebra aqui novamente, esse impulso aqui quebra esse e a volta é no nível dele. Coloque no seu gráfico, quando o mercado ele faz esse tipo de mudança, por exemplo, aqui ele vem no movimento e aí depois começa a voltar e faz isso. Coloca aí para você ver se não tem lógica quando ele toca no breaker block e faz seu movimento. E não sou eu que estou dizendo. Vá no gráfico e veja por si só, tá? Então esse é o nosso breaker block. Então nós temos também essa FIBA aqui, a OTE, que o ICT, o Michael, ele usa, né? Que são esses níveis que o preço, quando ele volta, ele engancha, ele agarra, ele tem como base aqui nessa estrutura e vai embora, tá? Então são esses três níveis aqui, temos o 0, né, o 1, ou seja, quando o preço ele quebra, deixa eu apagar aqui, quando o preço ele quebra uma estrutura, o mercado ele vem, quebrou a estrutura, tocou em um ponto de interesse aqui, quebrou essa estrutura aqui, ó. Então quando ele começa a fazer sua retração, vocês pegam essa FIBO, tá? Esses níveis aqui, e o que espera? Você espera que ele toque, faça algum tipo de reação em algum desses níveis aqui. Se, por algum acaso, dentro desse nível aqui existe um FVG, um order block,
Meu amigo, é uma confirmação extra que possivelmente o preço vai segurar aqui. Se aqui nesse nível tem a coincidência de ser um order block, um FVG, já era. Se o mercado nessa região aqui do toque já tiver fadigado, digamos assim. E aí com essa FIBA aqui você mete bala buscando alvos maiores. Isso aqui é outro tipo de confirmação de gatilho quando você for fazer sua entrada. Esse cara aqui é o meu preferido. O FVG, tá? É o meu preferido. E o preferido também do Michael. Não é à toa porque é um tipo de entrada, é um modelo, né? É uma confirmação, cara, fortíssimo. Porque pensa comigo, um FVG nada mais é do que um movimento brusco que ele quebra uma estrutura e deixa o preço desbalanceado. É um imbalance. Ele deixa o preço desbalanceado naquele momento, né? Não houve força de vendedores aqui, houve só força de compradores. Se tiver um FVG para baixo, não houve força de compradores aqui, houve força de vendedores. E aí quando existe a força de comprador, é para equilibrar essa região do nosso FVG, do nosso imbalance aqui, né? Nosso desequilíbrio. Então, para mim, isso aqui é uma das confirmações extras, meus gatilhos de entrada quando ocorre isso. Quebrou a estrutura, o preço ele vem, ele não toca no ponto de interesse aqui, ó, não toca no ponto de interesse, chegou próximo, isso aqui eu considero o quê? Como o quê? Pergunta simples, esse ponto aqui. 1, 2, 3, indução. Ele está, o que é uma indução? É um ponto de liquidez próximo a um ponto de interesse. Então aqui é um ponto de liquidez, é uma indução. Então na volta aqui, certo? Ele faz um topo mais baixo, né? Porque o mercado está de baixa. E aí, quando ele quebra essa estrutura, toca no POI, volta, quebra. Esse movimento aqui foi tão brusco, tão rápido, que ele deixou o preço desbalanceado. E aí a volta dele é para equilibrar. E aí a gente enfia a raquete e faz nossas entradas, tá? Tô fazendo esse exemplo aqui, mas aí também serve como topos e fundos descendentes, tá, galera? Não é só esse tipo de... serve tanto para o mercado de alto como para o mercado de baixo, tá bom? Então esse aqui é meu preferido, meu gatilho de entrada, minha confirmação para fazer uma entrada. Order block, muitos de vocês já sabem, nada mais é do que um bloco de ordens no meio dessa pernada de impulso que quebrou uma estrutura, o preço volta nele, reage e vai embora. Isso aqui pode ser também num tempo gráfico menor, se você for refinar. Quanto mais você refinar, menos vai ser a chance dele tocar naquela região, porém... Quando você está analisando nos 15 minutos e você baixa para 5 minutos, por exemplo, e você vê... Ó, veja só, vou dar um bisu aqui para vocês, tá? Se vocês estão em 1 hora e em 1 hora existe um order block naquela região e após isso você vai para 15 minutos, também é um order block, 5 minutos também é um order block, meu amigo, isso é uma confirmação extra que possivelmente aquela região vai ter uma reação. Pode romper, pode, mas confirmação extra que nos 3 tempos gráficos ele está nos dizendo a mesma coisa. Um order block, um order block em 3 tempos gráficos. 1 hora, 15 minutos, 5 minutos é uma confirmação extra, tá? Então esse cara também aqui é um das confirmações e gatilhos para a entrada que eu gosto muito. E nós temos aqui a nossa última estrutura, que é a Prime Discount, tá? Eu falo um vídeo sobre o Prime Discount, também tenho no meu e-book ensinando detalhadamente o que é um Prime Discount. Nada mais é do que uma ferramenta ao qual o centro dessa estrutura, a parte de baixo a gente procura por compras nesse cenário aqui, tá? E a parte de cima a gente procura por vendas. Só que nesse cenário que o preço ele vem no movimento de baixo, toca no ponto de interesse e aí quebra uma estrutura, quando a gente coloca a nossa ferramenta de Prime Discount, nesse momento aqui a gente procura por compras quando ele atingir o preço, essa região abaixo de 50%, quando ele estiver sobrevendido. Houve muitas vendas, atingir os 50%, a gente procura por compras buscando alvos à esquerda do gráfico. O mesmo procedimento é quando o mercado está fazendo seus topos e fundos ascendentes, toca numa região de interesse, no POI, por exemplo, no POI, e aí quando ele começa a fazer a sua estrutura, que quebra esse carinha aqui, que quebrou esse, que tocou no ponto de interesse, então essa volta a gente coloca a ferramenta de Prime Discount, existe o 50% e a gente procura por vendas quando ele atingir esse momento aqui, que vai ficar sobrevendido nesse exato momento, tá? Então, novamente, deixa eu só recapitular aqui para vocês entenderem como é importante a gente entender a questão da narrativa. Vamos lá. Opa.
Vamos lá. O preço ele vem no movimento de baixa, deixou o inducement, indução, porque indução próximo de um POI interessante à esquerda do gráfico. E aí ele volta e faz o seu topo mais baixo, conforme essa estrutura aqui, tá? Após fazer esse topo mais alto, esse impulso aqui, ele quebra, captura a indução e ele toca no ponto de interesse. A volta desse impulso, ele quebra esse cara aqui. E a volta aqui, dessa retração desta pernada aqui, a retração agora é desta pernada aqui, ele atinge 50%, toca em alguma região interessante aqui, que pode ser o quê? Pode ser um FVG, pode ser os níveis de FIBO, pode ser um order block, pode ser um breaker block, se não for 50%, se aqui o candle foi muito grande, por exemplo, pode tocar nos 50%. Então, vocês entendem o poder da narrativa? Tudo isso daqui é narrativa. Tocou na região, criou inducement, quebrou a estrutura, tocou no POI, voltou, quebrou essa estrutura, a volta da retração, tocou em alguma região, como em algum desses caras aqui. Tudo isso daqui é narrativa. Então, sem a narrativa, meu amigo, vocês vão ficar tirando no escuro. Vocês têm que ter uma narrativa, vocês têm que ter uma história, vocês têm que construir uma história na cabeça, tá? Vocês têm que construir um contexto. Então, a narrativa é essencial. Vocês têm que criar isso para poder identificar algum tipo de confirmação, algum gatilho, alguma confirmação extra para você fazer a sua entrada, tá? Eu vou dar um bizu aqui a vocês, que é o seguinte: quando o preço ele faz esse tipo de movimento, por exemplo, topo, fundo, quebrou a estrutura, tocou no POI aqui à esquerda do gráfico, e aí quando ele volta, se ele não voltar 50% e ir embora, por exemplo, o que acontece? Vocês têm que ter isso em mente. Por quê? Por que isso não acontece? Ó, por que isso não acontece? Muitas vezes acontece isso. Primeiro, pode ser um breaker block, que aqui existe, tá? Que é esse cara aqui. Segundo, se aqui abaixo dos 50% não existe nada que o preço possa segurar, não existir um FVG, não existia algum tipo de breaker block, por exemplo, não existe nada, vamos supor que o preço não tem nada, foi simplesmente candle com candle, ó, foi só um movimento de alta, né? Não existe nada que o preço possa voltar, segurar, capturar alguma liquidez, equilibrar o preço, FVG, capturar alguma liquidez, um inducement, por exemplo, e ir embora. Então, possivelmente, ele não deve, né, voltar nos 50%. Ele vai segurar em algum breaker block ou simplesmente em algum order block que existe aqui. Porque o impulso é tudo isso daqui. Tanto faz um order block existir aqui, como aqui. Tanto faz um desequilíbrio no preço existir aqui, quanto aqui. Só que aqui, se aqui não existe nada que o preço segurar, possivelmente ele não vai nem romper 50%. Para você não perder a sua entrada. Estou dando um bizu aqui para vocês não perderem a sua entrada. Sempre verifique o que existe nesta pernada que quebrou esse ponto, que tocou um ponto de interesse, um POI. E isso é o que? Isso aqui que eu estou dizendo a vocês? Narrativa. Isso daqui é a narrativa. É um contexto que vocês estão criando na cabeça, uma história que vocês estão criando na cabeça, uma narrativa de fatos ou acontecimentos que acabou de acontecer. Então, mais uma vez, anota aí. Se não existe nada que o preço possa segurar nesta pernada que quebrou essa estrutura, possivelmente ele pode reagir em alguma região aqui acima de 50%. E se nessa região aqui tiver realmente um FVG, um order block aqui nada, então possivelmente ele vai reagir aqui. Coloque no gráfico o que eu acabei de falar e veja alguns pontos quando o preço ele faz um movimento extra, né? Um movimento máximo daquela pernada. Veja se muitas vezes não acontece de o preço não bater 50%. E veja o que acontece. Se realmente não é uma região que tem aqui. E aqui não houve nada, tá? Possa ser que raramente acontece de aqui ter, né? Mas se tiver, pode ter certeza que depois ele vai voltar e vai embora. Coloque no gráfico e depois comenta aqui nos comentários, faz uns comentários aqui para saber se não é isso, tá? Então, pessoal, a narrativa e os pontos que eu uso, né, na maioria das vezes são esses daqui. São esses gatilhos de entrada, são essas confirmações extras de entrada, tá? Nada mais do que todo esse texto que eu fiz aqui, tá bom? Vamos para alguns exemplos aqui no gráfico para vocês entenderem melhor. Bom, e agora estamos no EURUSD,
tá? Então, o que eu noto logo de cara, se por algum acaso eu abrir o meu gráfico aqui, né? Eu noto que o mercado ele começou a ficar lateral, com esse movimento aqui, praticamente o dia todo só lateral, tá? E após isso ele houve um tipo de sweep, ele sweepou nessa região aqui, capturou liquidez e ele despencou, simplesmente despencou e começou a fazer os seus topos e fundos descendentes. E aí entra a questão da narrativa. Como que eu vou saber aonde o preço ele pode fazer a sua exaustão? Aonde que o preço ele pode chegar no ponto mínimo ou máximo da estrutura, dependendo como é que o mercado se encontra naquele momento. Simplesmente olhar, pegar o seu drone, ir lá para cima e olhar a floresta. Olha aqui. Simplesmente o preço ele foi nessa estrutura aqui, ó, nesse new order block. Então esse ponto aqui, esse carinha aqui, ó, veja, esse ponto aqui que tocou no nosso order block de, deixa eu colocar o prêmio discount, abaixo de 50%, veja, abaixo de 50% existia um order block, o preço reagiu e aí fez todo esse movimento de alta. Então o que é que faz? Vou para os 15 minutos, verifico o que o preço fez. Deixa eu colocar aqui. Vou para os 15 minutos. Verifico o que o preço fez. Veja, já tem uma narrativa. Aí a gente entra na história da narrativa. Qual é a narrativa aqui? O preço ele está começando a fazer o movimento de alta. Existe 50% daquela região de 4 horas que eu mostrei agora. Ele toca numa região abaixo de 50% no order block. Tocou, está começando a reagir. Então, nesse momento aqui, essa quebra de estrutura, muitas pessoas não iriam considerar uma quebra de estrutura por ser por pavio. Nos 15 minutos, beleza, mas nos 5 minutos talvez ele pode ter quebrado a estrutura, tá? Então, nos 15 minutos, com o pavio, a gente considera muitas vezes isso como captura de liquidez. Um sweep, um stop hunt, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Aqui, realmente, se eu tivesse ao vivo aqui nesse momento, eu iria ficar com os pés atrás, porque realmente poderia ser apenas uma captura de liquidez. Porém, quando ele volta nessa região, aqui, ó, do desequilíbrio que houve essa captura de liquidez, veja que interessante. Os pavios fazendo o dano na zona e o corpo do candle nos contando a narrativa. Então, a partir daqui, esse aglomerado de blocos, de candles, houve a quebra de estrutura realmente 100% confirmada. E veja que assim quando ele quebra a estrutura, ele começa a fazer a sua retração. E a retração é onde? Nessa região de order block, que aí o preço começa a fazer seus alvos mais altos. Então, esse daqui é uma confirmação extra. Narrativa. O preço tocou no ponto de interesse maior, capturou a liquidez aqui, a volta preencheu os 50%, ficou só fazendo os danos com os pavios, o corpo do candle não rompeu nenhuma estrutura, voltou aqui, quebrou a estrutura agora de verdade, a retração seria nesse nível aqui com esses candles aqui. Deixa eu tirar aqui, tá uma sujeira danada. Aqui, ó. Toda essa faixa aqui de candles de order block seria a nossa confirmação extra para a gente fazer a nossa entrada. Então a nossa confirmação extra foi toque no ponto de interesse maior, 4 horas que a gente olhou lá, quebras de estrutura, sweepou, voltou 50% desse FVG que houve essa captura de liquidez, tem grana aqui, tem grana aqui, tem grana aqui também, e aqui seria a nossa entrada, a nossa confirmação extra, nosso gatilho de entrada para fazer uma bela compra aqui. Quais são os nossos alvos? Topos à esquerda do gráfico. Veja, tocou, reagiu, volta, tocou, reagiu e vai embora, tá? Isso aqui é uma das confirmações que a gente tem que ter em mente para fazer algum tipo de entrada nesse momento aqui. Ainda existe aqui, ó, no EURUSD, um ponto interessante. Que ponto interessante é esse? Buy Side Liquidity. E por que ele é interessante? Simplesmente porque foi daqui que ele capturou essa liquidez dessa região que estava presa aqui, e aí fez todo esse movimento que foi para onde? Capturar, tocar naquela região de POE lá atrás, de 4 horas que a gente olhou aqui. E a volta começou a preencher o desequilíbrio no preço, tocar nessas regiões, preencher o desequilíbrio no preço,
e para reagir nesse ponto aqui. Então o que eu esperava aqui? Se eu fosse entrar o gráfico aqui, eu esperava algum tipo de sweep, algum tipo de captura de liquidez nessa região para possivelmente buscar alvos menores aqui, mais baixos. Por quê? Porque veja o desequilíbrio do preço que tem aqui. Veja o nosso ponto de interesse, veja isso daqui. Olha isso daqui. Piscina de liquidez, olha esse swing low, olha esse tamanho desse FVG que existe aqui, ponto desequilibrado, tá? Então o que acontece? A gente espera algum tipo de sweep, tocou, e a volta, o que a gente poderia fazer aqui? Colocar o nosso OTE, dessa região, você poderia colocar também aqui, ou dessa região, você poderia colocar daqui ou daqui. Por quê? Daqui houve esse movimento brusco, esse FVG que preencheu lá, né? Tocou lá naquela região lá à esquerda, aquele buy side liquidity, ou a gente poderia colocar aqui, tá? Tanto aqui quanto aqui. O PIP é muito pouco de uma região para outra. Você poderia colocar aqui como forma de estrutura, ou você poderia colocar aqui, tá bom? E aí a volta a gente espera o quê? Algum tipo de reação em algum nível de FIBO que vai segurar essa região. Você poderia colocar o seu stop por aqui e fazer algum tipo de entrada nessas regiões com venda aqui, buscando esses alvos. Olha que interessante. Olha os alvos de FIBO onde fica, dentro do FVG. Olha isso. Olha esse alvo aqui de FIBO. Exatamente na piscina de liquidez. Então você coloca uma confirmação extra para você fazer algum... Isso aqui é um gatilho de entrada da FIBO que eu mostrei. E o preço ele toca no 62 e simplesmente acho que foi buscar petróleo lá embaixo com essa piscina de liquidez. Mais uma confirmação usando os gatilhos de entrada. Estou agora aqui no índice Dow Jones, o índice americano, e eu verifico que o preço acabou de romper um buy side liquidity, só que antes disso ele deixa toda essa piscina de liquidez, e a partir desse ponto aqui, que ele quebra essa estrutura e começa seu movimento que vai romper o nosso buy side liquidity, essa região aqui interessante, tá? Então o que acontece? Se eu for fazer alguma entrada medindo os pontos, alguma confirmação com entrada, por exemplo, do OTE, da FIBO, né? Então eu primeiro tenho que verificar o que o preço fez antes de traçar a minha FIBO, certo? Aqui existe o que? Entrada de FVG. Eu disse a vocês que é a minha preferida. E aqui de cara também tem um BPR, que é o Balanced Price Range. Nada mais é do que dois FVG, um ao lado do outro. Duas faixas de desequilíbrio nessa região. Aqui tem um FVG e assim quando ele quebra uma estrutura à esquerda ou toca em um ponto interessante, ele volta e também deixa o ponto desequilibrado. Então aqui eu tenho duas linhas de faixa desequilibrada nesse momento, tá? Então o que eu espero aqui nesse momento? Eu espero que o preço ele quebre algum tipo de estrutura, possivelmente essa daqui, e após quebrar, capturar alguma liquidez aqui abaixo e ver se ele consegue voltar nessa região. Aqui existe um ponto interessante, é mais uma confirmação extra, mais um gatilho de entrada que vocês têm que ter em mente. Então observe o que o preço faz, ele já rompe essa região e aí eu espero possivelmente a volta nesse momento aqui, nessa faixa de preço desbalanceada, que é o nosso BPR. Então o que eu faço? Pego a minha OTE, coloco do ponto que fez todo esse movimento, que quebrou a estrutura, captou o buy side liquidity e voltou, ou seja, daqui para cá é a minha estrutura nesse momento. Coloco a minha FIBO e o que eu falei a vocês no começo do vídeo, olha onde está o nível dessa FIBO, olha onde existe o desequilíbrio no preço, nosso Balance Price Range, exatamente no nível de FIBO, mais uma confluência, mais uma confirmação, mais um gatilho de entrada. Então eu não vou fazer nada até que, se possivelmente, o preço chegar aqui nessa região. Ele pode chegar como não pode chegar, só que a probabilidade dele chegar é bem alta, porque, novamente, narrativa. O preço ele vinha de uma região criando liquidez e a partir desse ponto aqui, ó, desse ponto primordial,
ele quebra essa estrutura do Buy Side Liquidity. E após isso ele deixa o quê? Um BPR, Balance Price Range, 2 FVG, 2 desequilíbrio no preço. E aí começa fingindo que vai quebrar, dando uma de doido, como eu chamo, e após isso ele, pum, quebra agressivamente. E aí volta, e aí começa novamente. E eu não sei o que ele pode fazer aqui, né? Então, possivelmente, se ele for voltar, eu tô com realmente uma bela probabilidade do preço chegar aqui. Tudo se baseia em narrativas. Conseguem ver o nível que ele toca? Olha o nível que ele toca aqui. Uma confluência. O preço ele quebra a estrutura e dentro dessa estrutura, dentro desse impulso aqui, que é esse daqui, ó, dentro desse impulso aqui, que é esse daqui, ele deixa todo esse preço desequilibrado. Não importa se ele está quebrando a estrutura, se ele vai descer, não, espere a reação. Tem que ter paciência, Então quando o preço ele volta, exatamente os níveis da OTE é dentro dessa estrutura e coincidentemente existe um desequilíbrio no preço exatamente nos níveis. Então, mais uma confirmação, mais um gatilho de entrada para vocês aí. E aí o preço toca naquela região e simplesmente ele vai embora. Bom, agora eu estou no SDCAD, certo? Aqui é os 5 minutos e eu verifico todo esse movimento agressivo de baixa. E aí quando existe esses 3 candles aqui, esses 4 candles que deixaram todo essa liquidity void que a gente chama, né, esse FVG grande aqui, eu vejo que o preço ele começa a ficar um pouco tímido, como eu gosto de chamar, né? Ele começa a ficar meio que devagar, muito feio a estrutura. Por quê? Porque isso é interessante. Vê, tem aquele problema da narrativa que eu informei a vocês. Vocês têm que ver onde possivelmente o preço pode ancorar para depois ele fazer o seu movimento contrário. Então, eu vou para os 4 horas e verifico o que o preço está fazendo nesse momento. Ele está tocando em uma região interessante, que é esse order block aqui, que já foi testado uma vez, 50% dele, e após isso houve essa quebra de estrutura, depois novamente quebrou essas estruturas à esquerda e aí voltou agressivamente com esses 3 candles aqui. Isso aqui é o 4 horas, tá? Então, nesse momento aqui, eu já estou vendo a esquerda do gráfico, o que o preço pode fazer. Possivelmente ele pode continuar o movimento de baixa, né? Eu vejo claramente que ele está tocando, ele está respeitando essas regiões. Então, essas regiões estão sendo respeitadas, esses pontos de interesse estão sendo respeitados, FVG, order blocks estão sendo respeitados. É uma cadeia, cada um está respeitando o outro. Vocês conseguem entender a questão da narrativa? Então, isso que é a narrativa. Vocês têm que construir essa história na cabeça. Os pontos estão sendo respeitados, então cada um está respeitando o próximo. Então, nesse momento, eu estou vendo a floresta, 4 horas que ele está sendo tocado, reagido, esse order block. Volto para os 5 minutos e verifico o quê? Verifico uma possibilidade de compra. Porque no meu 4 horas, ele já está me dando indício que aqueles pontos, aquelas demandas, aquelas regiões de base estão sendo respeitadas. Então, nos 5 minutos, o que eu verifico aqui? Simplesmente verifico o meu último swing high, o meu último topo, né, que quebrou uma estrutura, que foi esse aqui. O preço ele vem, desce, sobe, né, topo, fundo, topo, e depois ele faz um movimento que toca em um ponto de interesse de high time frame, ou seja, um ponto de interesse de um tempo gráfico maior. Lembra no começo do vídeo que eu expliquei sobre isso, né? A narrativa. Então, uma confirmação para a gente deixar guardado na nossa mesa, né? Deixando uma carta nas mangas, esperando. Então, eu tenho uma confirmação que ele tocou em um ponto de interesse em tempo gráfico maior. E aí, o que é que eu faço? Eu analiso o que é que existe à esquerda do gráfico, com um swing high ou um swing low, depende da estrutura do mercado. Aqui, no caso, seria um swing high. E eu coloco essa linha, essa faixa. Porque eu sei que se o preço ele quebrar essa faixa, eu procuro o quê? Eu procuro por algum tipo... Deixa eu tirar aqui. Se o preço ele quebrar essa faixa aqui, essa linha, que foi o meu último swing high que tocou naquela região, e ele está começando a querer fazer algum tipo de volta, né? Shift de order flow, né? A mudança do fluxo de ordem. Então eu espero que
quando ele quebra essa estrutura, a volta dele, que eu falei no começo do vídeo, a volta dele, a retração desta pernada aqui, que quebrou essa estrutura, que consequentemente ele quebrou essa estrutura e tocou no POI, a volta dele seja em algum ponto de interesse aqui, ou um order block, um breaker block, ou um FVG aqui. Então tem que construir a narrativa, tá? Então vamos para a narrativa. O preço ele fez esse swing high, quebrou a estrutura, tocou no ponto de interesse maior, do ponto de interesse em gráfico, tipo gráfico maior, e aí começa a fazer os seus movimentos. Por enquanto aqui acumulando ordens, não faço nada, a mim não interessa. Então eu espero algum tipo de confirmação, é a entrada de confirmação. Como o próprio nome diz, entrada de confirmação. Beleza, quebrou. 1, 2, 3. 3 candles aqui, eles quebraram essa estrutura. Então, no momento quando quebra, a gente começa a verificar a questão da narrativa. O que existe dentro dessa pernada aqui. O que existe dentro desse cara aqui, ó. Opa. O que existe dentro desse cara aqui que o preço possa voltar e segurar para atingir alvos maiores. Porque a narrativa eu já tenho. O preço ele tocou num tempo gráfico maior, lá que a gente fez de 4 horas. Então beleza, o que a gente faz? Pergunta a você. Existe algum tipo de lógica em um preço voltar nessas regiões? Veja que o pavio eles estão sendo preenchidos. O pavio está preenchendo os candles nas regiões, a liquidez à esquerda do gráfico. E aí faz esse movimento, quebra essa estrutura, né? Captura a liquidez, volta, tá tocando nessas reações aqui. Nesse order block aqui, então ele toca nesse order block aqui, e aí com o toque nesse order block, exatamente nesse order block aqui, ele quebra essa estrutura. Então foi daqui que eu tenho outra mini estrutura, digamos assim. Eu tenho outra mini estrutura aqui dentro. Eu não vejo mais nada que o preço possa segurar aqui. Foi o que eu disse a vocês, tem que ter a narrativa, tem que construir essa história na cabeça. Eu não vejo mais o porquê do preço voltar, vir aqui e captar alguma região aqui, porque eles estão sendo respeitados. Deixa eu apagar aqui porque foi melhor. Eles estão sendo respeitados. Eles estão sendo respeitados. Esse order block reagiu, que a partir desse movimento aqui quebrou essa estrutura. Aqui eu não vejo mais nada que o preço possa voltar. Aqui foi o ponto extremo. Ponto extremo que tocou naquela região de interesse lá que a gente viu agora de 4 horas. Então possivelmente mais uma confirmação de entrada seria em algum tipo de região aqui à esquerda do gráfico. Como por exemplo o nosso breaker block. O nosso breaker block. Por quê? Porque a partir desse movimento aqui, que houve esse desequilíbrio do preço e houve toda essa quebra de estrutura e o toque no nosso POI de 4 horas. Então esse cara aqui eu vou ficar ligado. Agora por que eu vou ficar ligado nesse cara? Porque eu vou dar mais atenção no breaker block do que outras regiões aqui. Foi o que eu acabei de falar. Essas regiões eu não vejo mais nada que ele possa segurar. Esse pavio tocou aqui, essa região aqui foi o que toca no POI de tempo gráfico maior, essa região de order block foi segurada e a partir daqui houve essa quebra de estrutura, então eu vou ficar ligado nesse meu breaker block. Por quê? Porque exatamente na linha do breaker block existe o quê? Um desequilíbrio no preço, um FVG, mais uma confluência, tá? Então veja que a gente já explicou, a gente fez esses 4 exemplos, né? E a gente explicou tudo que eu falei lá no começo do vídeo. Breaker block, premium discount, a FIBO da OTE, tem o FVG, tem o premium discount, então tá tudo interligado, Então a volta nesse meu breaker block tocou, olha aqui, olha como é o toque, a reação. Lembre-se, o pavio faz o dano na zona, na região, e os candles nos contam a narrativa. Após isso, deixa eu pegar aqui. Após esse toque nessa região, após esse toque nessa linha, nessa faixa do breaker block, já era, um abraço. Quais são os seus alvos aqui? Quais seriam seus alvos aqui? Seus alvos seria essa região, por exemplo. Essa região, por que essa região? Porque foi a partir daqui que deu início, que tocou toda aquela pernada lá embaixo, no ponto de interesse de 4 horas. Então são regiões específicas no gráfico. Então você poderia colocar o seu take nessas regiões. Após a confirmação, após esse gatilho de entrada aqui. Tá? E após isso o preço vai embora. Porque é a entrega do preço. É a entrega do preço. Se você for olhar um tempo gráfico maior, ela é a entrega do preço. Entrando aqui seria um belo trade. 50, 60 pontos. Enfim, pessoal.
é basicamente isso. Vocês têm de interpretar. Veja, quando a gente volta para o tempo gráfico maior, que é o 4 horas que a gente olhou agora, olha o preenchimento do imbalance. Olha o preenchimento do imbalance. Vocês conseguem entender como vocês têm que caminhar com o tempo gráfico maior e com o tempo gráfico menor? O preço é fractal. O que acontece no 4 horas acontece no 4 segundos. O que acontece nos 15 minutos acontece nos 15 segundos. O preço é fractal. Sempre vai buscar liquidez e preenchimento de preço desequilibrado, que é o nosso FVG. Tá? Então, resumidamente, é isso. Lembre-se que o preço se forma de forma topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes. E quando você faz algum tipo de entrada no momento que ele faz essa retração, se tiver um movimento de alta, você pode fazer entrada de risco aqui. Só tocar em uma região de order block, alguma região como eu ensinei no começo do vídeo, e você já pode colocar a sua ordem aqui. Ou você pode refinar e verificar isso que eu acabei de falar agora como exemplo. Você pode verificar a estrutura, a confirmação em um tempo gráfico menor. Então, os tipos de entradas são esses. Os gatilhos de entrada são esses. Simplesmente tocar em uma região de tempo gráfico maior ou quebrar uma estrutura interessante à esquerda do gráfico. Um topo, um fundo, um dia anterior ou uma semana anterior, por exemplo. Ou até também uma sessão, um topo ou a máxima ou a mínima de uma sessão. Tá? Existem bem mais bizus, dicas, que não tem como eu passar isso daqui em uma aula de 20 minutos, 30 minutos, né? É um assunto bem mais complexo, as questões de confirmações de entrada. O problema é que o que eu tenho que passar para vocês é para vocês terem uma noção o que é uma confirmação e um gatilho de entrada, certo? Só que existem bem mais insights, digamos assim. Por exemplo, eu vou dar uma dica aqui a vocês. Midnight Open, certo? Que é o horário meia-noite de Nova York, no caso 1 hora da manhã aqui no Brasil. E 8h30 lá também, ou 9h30 aqui no Brasil. Se por algum acaso o preço estiver vindo aqui, deixa eu botar aqui, fica mais bonito. Se por algum acaso o preço estiver fazendo esse tipo de estrutura, por exemplo, e exatamente aqui é o Midnight Open, por exemplo, aqui, e o preço ele faz esse movimento quebrando o Midnight Open, isso aqui também é um gatilho de entrada. Principalmente se o preço o mercado já estiver de alta, fazendo topos e fundos ascendentes e, consequentemente, tocando em alguma região de interesse aqui. Então você mistura duas confluências, tanto o Midnight Open sendo rompido ou 8h30 da manhã sendo rompido e, consequentemente, o preço tocando em uma região de interesse à esquerda. E após isso, após o sweep do Midnight Open ou 8h30 da manhã, a gente faz a entrada. Aqui seria o Midnight Open, meia-noite de Nova York, ou 8h30 de Nova York também. Então são pontos interessantes que a gente coloca no gráfico, que se for rompido e coincidir com tocando próximo a regiões interessantes, a gente mete bala. Ou também a questão também de kill zones, né? Eu tenho um vídeo sobre kill zones, são os horários específicos durante o dia, sessões também. Enfim, é uma gama, sabe? É um livro de possibilidades de confirmações de entrada. Não tem como eu passar aqui um vídeo de meia hora. Porém, eu passei o básico para vocês entenderem. Eu acho que eu fui até um pouquinho mais avançado, coisa que vocês não enxergam, vocês não veem por aí, porque é uma coisa mais aprofundada de mentoria, pode ter certeza. Mas eu aprofundei um pouco de algumas dicas e um bizu que eu tenho certeza que vai ajudar principalmente as pessoas que são novatas no mercado financeiro e no Smart Money. Vai dar uma bela clareada, tá? Então, eu agradeço por vocês terem assistido. Eu só peço que vocês compartilhem, comentem e curtam esse vídeo, porque entrega para mais pessoas e mais pessoas no meu canal faz com que eu faça mais vídeos para vocês totalmente gratuito, tá bom? Um abraço e até a próxima.